Vamos agora com o goleiro Ronaldo da equipe do Bahia. Ronaldo, boa noite. Acho que é até difícil falar nesse momento, mas o torcedor precisa ouvir. É um time que é eliminado 23, eu sei que você não estava aqui, mas 23, 24 duas vezes, Copa do Brasil e Libertadores, com condições de passar em duas competições. E mais uma vez, a equipe chilena merece respeito, mas a diferença orçamentária das duas equipes, o abismo que existe entre Bahia e O'Higgins, deixa essa eliminação muito dolorosa. O que falar pro torcedor depois de mais uma eliminação? Acho que não tem nem cara mais para falar de lamber as feridas, vamos para frente, porque o que aconteceu hoje vai ficar para sempre marcado na história negativa do Bahia. Boa noite. Acho que você falou quase tudo aí, perguntou já meio que respondendo. É um momento muito chato, muito ruim. A gente praticamente jogou esses 180 minutos, muito boa parte dele muito melhor. E acabamos sendo eliminados de uma forma precoce na competição. Claro que tem a questão do orçamento, de tudo, mas infelizmente no futebol o dinheiro não entra em jogo. Hoje mais uma eliminação e o que a gente tem que falar para o torcedor é que não tem mais nem tanta palavra para pedir desculpa. A torcida veio, compareceu, fez a parte dela, mas a gente sabe também que se a gente sentir muito, o calendário é longo, então a gente está no mês 2, tem várias competições ainda importantes, a gente precisa dar uma resposta já no próximo jogo, já é Campeonato Baiano, a gente sabe que vai ser uma pressão agora, então a gente precisa dar uma resposta, precisa vencer jogos, provavelmente na outra quarta já deve ter já o jogo do Brasileiro, e a gente precisa vencer também, e já vem, se Deus quiser, classificando, já vem a final do Campeonato Baiano, então só jogo decisivo, a gente fica muito chateado também, estava todo mundo ali cabisbaixo. Mas não tem outra coisa a não se fazer que é juntar o caco dessa eliminação e tem que estar todo mundo junto nesse momento para poder reverter o mais rápido possível. Calendário, que o Bahia perde o calendário internacional. Me fale das penalidades ali. Teve duas que passou por baixo, né? A do Pavel, número 6, você acha que toca na bola e ela não entra. Mas assim, como é que fica seu pensamento agora com essa saída precoce do Bahia numa competição que praticamente estava garantida não, mas estava encaminhada para a terceira fase na chave de grupos? Muito chateado, né? Não só a gente, mas acredito que boa parte da nação tá decepcionada, né? A gente queria muito vencer, a gente fez por merecer vencer. Acho que no total a gente fez muito mais para passar que a equipe do O'Higgins, mas infelizmente faltou um pouco de sorte ali pra gente. Mas não temos tempo para se lamentar. Sábado já tem uma decisão, já precisamos dar uma resposta rápida para a gente também, para o torcedor, porque a gente sabe que o calendário é bem traiçoeiro, mais um jogo decisivo, jogo único, e depois já vem Campeonato Brasileiro, se Deus quiser passando já vem a final do Campeonato Baiano, que é mais jogo único, então a gente precisa levantar o astral o mais rápido possível para poder dar uma resposta imediata. Ronaldo, como é que fica o mental, né, do grupo? O Rogério falou que psicologicamente há um abalo, né, com a derrota, a eliminação precoce. E o clube, o elenco precisa responder, né? Final de semana, como você mesmo citou, já tem uma semifinal. Próxima semana já tem clássico Bavi pelo Campeonato Brasileiro. Enfim, como é que fica o mental dos jogadores para dar essa resposta? E no que isso pode abalar a sequência da temporada? Cara, seria mentiroso aqui em falar para você que estaria normal, né, o mental depois da eliminação dessa, da forma que foi. Mas é nessas horas que jogadores grandes têm que aparecer, né? A gente está numa grande equipe, a gente sabe da pressão que é jogar aqui. O orçamento é alto, então a gente tem que dar uma resposta também. A altura também, a torcida veio, lotou o estádio. Mas, como você falou, sábado tem que dar uma resposta, depois provavelmente já tem um clássico também pelo Campeonato Brasileiro, e se Deus quiser passando, teoricamente também terá outro clássico, então a gente tem que dar a resposta o mais rápido possível, ver como é que vai ser essa questão da parte física, né? Mas tenho certeza que todos os jogadores vão querer jogar para poder dar essa resposta e reverter o mais rápido possível essa questão que você falou do mental, que está todo mundo chateado. Vamos agora com Everton Ribeiro. O tamanho dessa decepção, o jogo estava controlado, o Bahia estava bem no jogo, a equipe chilena estava atacando muito pouco o Bahia, quase não atacou no primeiro tempo. Queria saber de você o tamanho dessa decepção, já que o Bahia, por disputar essa competição, ficou fora da Copa do Nordeste e agora nem Copa do Nordeste e nem Libertadores e nem Sul-Americana. O que é que foi falado lá no vestiário agora? O que é que você falou lá para os mais jovens lá agora nesse momento? Agora é um momento difícil, né? Muita tristeza, todo mundo cabisbaixo.
pouca conversa, não, às vezes falta palavras, né? Era um jogo que a gente jogou bem, infelizmente não conseguimos matar o jogo e foi para os pênaltis. Fui infeliz ali na cobrança, é meu jeito de bater, não consegui deslocar o goleiro. Ele foi bem, ele ficou, me atrapalhou bastante. Mas agora é seguir em frente, trabalhar, aguentar a pressão, as críticas que merecemos, né? Mas seguir em frente, trabalhando para poder dar a volta por cima e nos próximos jogos vencer, que é assim que a gente vai dar a volta por cima. O Bahia era dado como um favorito para vencer o Rings, até pelo investimento, já foi comentado aqui a diferença financeira das duas equipes. Quero saber do Everton Ribeiro, como é que você enxerga agora as cobranças do Bahia, porque o Nilson falou aqui a respeito da Copa do Nordeste, já não tem, caiu na pré-Libertadores, resta além do Baiano, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Como é que você enxerga a cobrança da torcida que deve ser maior agora ao longo da temporada? Não, como eu falei, jogar em time grande, camisa pesada, a cobrança sempre é grande. Quando vem uma eliminação, um jogo que cria muita expectativa, é normal, a gente tem que saber assimilar isso, não abaixar a cabeça, porque se a gente abaixar a cabeça vai ser pior, vai vir derrotas, então trabalhar quieto, trabalhar ainda mais para que os triunfos voltem e a gente possa melhorar e seguir em frente nos próximos campeonatos. Uma das coisas que o torcedor do Bahia está se perguntando nesse momento, o que é que falta ao Bahia para poder engrenar de vez numa temporada, numa competição internacional? A gente sabe o tamanho que o Bahia tem, o elenco que o Bahia tem e quão valioso é esse elenco. Mas o que é que falta para o time poder deslanchar de vez, perder o medo, enfim, conseguir avançar de vez e crescer cada vez mais na temporada? Não, acho que nesses jogos viver intensamente, como foi hoje. Felizmente hoje faltou matar o jogo. A gente sabe que no mata-mata não atacavam a gente numa bola, conseguiram fazer o gol e depois ficou mais difícil pra gente. E nos pênaltis, como eu falei, fui feliz, não consegui fazer o gol, que continuaria, né, as cobranças. Mas como eu falei, saber da pressão, o time grande é assim e temos que seguir em frente. Já tem uma semifinal importante pela frente para nos levar para mais uma final, depois depois um clássico. Então temos que estar preparado para as cobranças e preparado para fazer melhor no próximo jogo. Você mesmo falou que faltam palavras, né, para descrever essa eliminação melancólica do Bahia, que atrapalha muito também o planejamento para a temporada. Mas eu queria saber o que você pode dizer para o torcedor depois do que aconteceu hoje. Gol logo no começo do jogo, gol no final do primeiro tempo, o resultado praticamente assegurado e ali acabar depois no segundo tempo, depois daquele gol de Ademir, o time pareceu que sentou um pouco, se acomodou um pouco no jogo, ficou afobado e não conseguiu reagir. O que você tem para dizer para o torcedor depois do que aconteceu hoje? A gente lamenta muito, é um jogo que a gente fez o resultado que poderia nos dar classificação e não conseguimos ampliá-lo. Aí dá chance de, numa bola, eles conseguirem fazer o gol, como eles fizeram, e infelizmente não conseguimos a classificação. É frustrante, nos deixa triste, como eu falei, todo mundo de cabeça baixa, chateado, e o torcedor está no direito de cobrar, no direito de ficar furioso com a gente e a gente tem que dar resposta rápida, não deixar nos abalar com esse resultado para que a gente possa voltar a vencer e fazer melhores jogos e consequentemente conseguir os resultados que nos interessam. Everton Ribeiro.